Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando aqui continuidade à nossa série A Depravação do Homem, a degradação, a decadência do homem. E no vídeo de hoje é o 10º vídeo, e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, porque o texto que nós vamos usar aqui, ele faz menção exatamente a tudo que nós temos falado nos outros vídeos, tá? Então é como se esse vídeo aqui, esse texto que nós vamos usar, fosse um compilado, um resumo daquilo tudo que nós estamos tentando passar para você, ou estamos passando aqui para você, e você então se atualizar para você compreender de onde que vem ou da onde que vem todo esse caos que nós vivemos. E o que fazer, qual é a solução, o que temos que fazer. Toda a degradação do homem, tá certo? Vamos lá. Então, o livro de Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma descrição exata daquilo que é a natureza do homem, do que virou a natureza do homem. E a importância, daí você vê a necessidade, então, dessa busca, dessa aliança, dessa reconciliação com o nosso Salvador, ou com Deus, através do sacrifício do nosso Salvador. Tá certo? Vamos lá, então. No livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, o subtítulo, claro que o subtítulo é mais por uma questão da pessoa poder se organizar para encontrar. A Bíblia, no original, ela não tem capítulos, não tem versículos, tampouco subtítulos, mas o subtítulo aqui já fala: todos os homens na condição de pecadores. Todos. Então aqui você vai começar a compreender a descrição do homem generalizando, tá? Todas as classes, todas as raças, todas as nações, ok? Vamos lá. Versículo 9 diz assim: que se conclui? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Eu vou explicar essa vantagem já já. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele faz aqui uma primeira descrição de como é a natureza humana, do mal que está instalado no homem, da morte gerada pelo pecado que há no homem, ok? Isso vem de dentro. Então vamos repetir aí desde o início para ir explicando. Então o que se conclui? O apóstolo Paulo aqui no livro de Romanos está trazendo exatamente a condição pecaminosa do homem, que é o motivo pelo qual, o principal motivo, o verdadeiro motivo, o legítimo motivo pelo qual o Senhor Jesus veio. Jesus não veio para trazer o bem-estar para a humanidade. Jesus não veio para, no estalar de dedos da pessoa, ou da população, ou das pessoas, elas recebam coisas, elas recebam dinheiro, casa, carro, nada disso. Não foi para isso, ok? Os sinais que Cristo fez dos milagres de cura, de libertação, de multiplicação de pães. Então, como diz, sinais, né? Aquilo sinalizava o reino dele, ok? Então, quando Jesus curava, era apenas sinais, eram milagres, mas eram os sinais, ele sinalizava, ele estava através daqueles milagres, sinalizando que no reino dele não tem doença, ok? Muito bem. Quando ele multiplicava os pães, os peixes, sustentava as pessoas, então ali ele estava sinalizando que no reino dele não há miséria, não há fome, né? E quando ele expulsava os demônios, libertava as pessoas, então ele estava sinalizando através daqueles milagres que no reino dele não existe o tormento do maligno, existe paz. Quando ele perdoava as pessoas, ele estava sinalizando através daquele gesto do perdão que o reino que ele estava trazendo e oferecendo para as pessoas não tinha condenação. Não tinha condenação. Compreende? Então eram apenas os sinais que ele trazia de um reino que ele queria levar às pessoas.
Compreende como é que funciona? Então, essa aqui é a principal missão. Qual é a missão? Qual é a tônica da missão de Cristo? Quando ele diz lá, Pai, está consumado. Consumado o quê? A sua missão. Qual era a missão? Exatamente trazer os pecados das pessoas, livrar as pessoas da condenação eterna, dessa malignidade que está instalada no homem desde a fundação. Quando, na verdade, quando fala do Éden, né? Desde a queda do homem lá no Éden. Compreende? Então ele diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? E aí eu quero que você entenda aqui, quando ele faz essa pergunta, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, porque é apóstolo e está livre, ele também tem alguma vantagem por causa disso? Ou ele também está na condição de pecador? O apóstolo Paulo, em outro capítulo, em outro texto, ele fala que ele é o pior dos pecadores. Ele se declara como o pior dos pecadores. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, temos nós qualquer vantagem? Querido, pastor, bispo, padre, sacerdote, seja lá quem for, não tem vantagem nessa questão que nós estamos colocando aqui. Não existe, eu sou o bispo fulano, eu sou o apóstolo fulano. Não, é pecador também, ele traz também a natureza adâmica. Ele tem também, ele precisa, ele necessita desesperadamente também do sacrifício de Cristo, da obra de redentora de Cristo na cruz. Porque o fato de ser um líder religioso, um líder espiritual, ele não está isento porque é líder. Compreende? Então a gente vê muitas pessoas aí, e não são poucas, que elas idolatram suas lideranças como se elas fossem pessoas irrepreensíveis, como se elas fossem pessoas que, sabe, está acima, está num nível muito superior espiritual, de maneiras que esses líderes é que têm condições de falar com Deus por elas. Eles estão mais perto de Deus porque são líderes. Isso não é verdade, não caia nessa. Não existe isso. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas aí quer dizer então que virou bagunça? Não, não é que virou bagunça. Vamos dizer aí, vamos compreender aí. Eu sempre falei isso, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre falei isso, que os títulos que eles colocam aí, né? Eu vou, e agora com essa visão, com esse conhecimento mais profundo que a gente tem, vamos chamar essa hierarquia, né? Deveria ser mais para organizar um trabalho. Entende? Deveria ser assim, mas não para ser mais santo que o outro, para ser superior ao outro na sua santidade, na sua unção, no seu poder. Porque o poder não é de nenhum homem desses, o poder é de Deus, os dons são de Deus. Emprestado a alguns que são sinceros para poder fazer o trabalho correto, que deveria ser levar as pessoas ao reino de Deus, levar as pessoas, encaminhar as pessoas ao reino de Deus. É isso que tinha que ser feito. Esses líderes que se intitulam pastores, que se intitulam líderes espirituais, eles deveriam encaminhar as pessoas, sabe? Orientar. Ele deveria ser o orientador, não o controlador das massas, como a gente vê. Por isso que ele diz aqui, temos qualquer vantagem? Temos nós qualquer vantagem? Não. Ele fala de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, porque aí vem a classe judaica, estamos falando aí que naquele tempo o povo judeu, o governo predominante ali era o governo de Roma, né? E depois o evangelho estava chegando aos gregos também na Grécia. Então você tem aí, Paulo ele conseguia, sabe, caminhar pelos três mundos ali, né? Pelo mundo da Grécia com os gregos, né? Os homens filósofos, os homens inteligentes, enfim. Ele estava dentro dessa sociedade grega, também dos romanos, né? Seu pai tinha uma cidadania romana, que por consequência passou para ele também a cidadania romana, e judeu que ele era, como um bom judeu. Então ele estava explicando aqui que ninguém tem vantagem, tá? Ninguém tem vantagem, nem grego, nem judeu, nem apóstolo, nem ninguém.
todos estão classificados. Então ele fala aqui, ó, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado a todos, por todos os exemplos que ele já estava dando, desde o capítulo 1 de Romanos, que ele vem explicando a depravação do homem, a natureza humana, o tropeço do homem e o mal e o caos que se instalou no mundo por causa disso, né? Ele vem explicando, ele fala por todos, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Alguém me fez uma pergunta dizendo assim, mas vem cá, nós não somos pecadores? Veja bem, então nós somos pecadores pela natureza adâmica. E a pessoa que vive na natureza adâmica, quando eu falo adâmica, é aquela natureza já de Adão, aquela que vem estritamente humana, ele não tem a natureza espiritual, ele tem a natureza adâmica. Então, portanto, ele está debaixo do pecado no sentido de que quando se instala o pecado então gera morte, conforme nós vimos nos outros textos, nos outros vídeos, e aí aquele caos se instala no homem, tudo que é malignidade, tudo que é maquinar o mal, maldade está nele. Isso desde a concepção. Ok? Muito bem. Aí alguém vai dizer assim, respondendo essa pergunta, mas e aí? Então, nós, depois, por que Cristo? Porque Cristo cancela o domínio desses pecados, que agora não domina mais aquele que está em Cristo, por isso o texto diz também, aquele que está em Cristo, nova criatura, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, de maneiras que ela começa a ter domínio sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ela, ela tem domínio do pecado, mas não é porque, não são os feitos dela, ela não tem domínio porque os feitos dela, as obras dela, não, foi a obra da cruz, a redenção na cruz e a obra do Espírito Santo na vida dela, que a leva, nós vamos falar sobre isso aqui nesse texto, que a leva a buscar a Deus, que a impulsiona para ler o texto sagrado, que dá discernimento para ela entender as palavras de Deus, que faz ela ter desejo e gosta e se identifica com as coisas espirituais. Mensagens como essa, a pessoa ama mensagens como essa, ela gosta, alimenta, fortalece. Compreende? Ao contrário da natureza adâmica. A natureza adâmica se separa de Deus. A natureza adâmica não quer nada com Deus. A natureza adâmica não quer saber de Bíblia, não entende a Bíblia é chata. Esse negócio de oração é só para lamentar, negócio de... Sabe, as coisas de Deus não são interessantes. Mas por quê? A natureza adâmica. Se é para fazer uma escolha, ela nunca escolhe fazer a vontade de Deus. É sempre fazer a vontade dela. Você verifica que quando a pessoa tem a natureza de Deus, a natureza divina, isso dispensa qualquer ideologia de instituição religiosa, né? Qualquer formalidade, isso é uma coisa muito pessoal da pessoa com Deus, né? Então quando ela tem essa natureza, então é natural para ela perdoar, é natural para ela fazer o bem, é natural para ela ter o discernimento de um desejo, que ela é ser humano, tem aquele impulsionamento para uma reação errada, mas aí vem logo a natureza de Deus e fala, opa, peraí. Ela consegue refrear aquilo, entende? Que é o chamado domínio próprio, o fruto do Espírito Santo que está nela. Então essa é a diferença, é disso que nós temos que nos livrar. Compreende? São dessa natureza adâmica que ele fala aqui. Então ele diz assim, ó, versículo 10, ó, como está escrito, o próprio Paulo falando aqui, não há justo, nenhum sequer. Nós não somos justos por nenhuma prática, você tem que entender isso. Você pode morrer de jejuar, a grosso modo falando, né? Não é isso que te torna santo, mais santo. Você está, claro, procurando uma consagração com Deus, mas não é por causa disso que você vai ter redenção. A redenção não é por causa disso. A redenção, isso aí, você está querendo, vamos dizer, nós estamos de alguma forma retribuindo, querendo retribuir com graça, para a glória de Deus. Mas não são nossas obras, nossos rituais que vão nos colocar nessa condição. Aí diz assim, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, o homem sem Deus não entende, o homem sem Deus não entende, o homem que vive, que não tem essa redenção, que o pecado controla a vida dele, ele não entende, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você acha que um homem sem Deus quer buscar a Deus?
Chega um final de semana e ele vai ter a oferta de ir para uma balada, encontrar os amigos, ir para um happy hour. Happy hour, né? Deve ser o que fala, né? A tarde feliz, né? Dele, né? De se encontrar com colegas e tal. Ou buscar a Deus. É muito chato buscar Deus para o homem sem Deus. Compreende como é que funciona? Então não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E quando ele fala todos, todos se extraviaram. Gregos, romanos, judeus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, porque o homem sem Deus ele é inútil. O homem sem Deus é inútil. Não há quem faça o bem, só maquina o mal. E tudo que ele... Já viu aquela situação de a pessoa fazer um bem para alguém, mas na verdade tem um interesse por trás? A gente vê muito isso. Não há um sequer. Aí está escrito, a garganta deles é sepulcro aberto. Só tem imundícia, só tem podridão. Com a língua urdem engano. A maneira de maquinar o mal para enganar, você não vê os golpes aí, cheio de golpistas, né? Veneno de víbora está em seus lábios. A boca, eles as têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. As pessoas não percebem quando, por exemplo, essa é uma mensagem para poder te fazer situar aonde você está no quesito espiritual, você se situando, entendendo que está perdido, buscar a Deus para encontrar paz. Eu estou te oferecendo um caminho de paz. Mas as pessoas não conseguem entender assim. Elas não conseguem entender. É impressionante. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu poderia, só nesse versículo 18 aqui, gastar aqui uns 40 minutos ou mais, só para falar da falta de temor que nós temos visto hoje. Só para falar disso, eu poderia. Mas nós já estamos aí em 16 minutos, preciso encerrar essa parte aqui, esse vídeo de hoje, para poder a gente seguir nos próximos. Tem muita coisa ainda para a gente poder falar sobre esses assuntos. Mas aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele faz a descrição, ele consegue descrever, né, a depravação e a degradação do ser humano. Mostra a incapacidade de o ser humano entender as coisas de Deus. Ele mostra nitidamente a incapacidade, né? Sua incapacidade de buscar a Deus. O homem não consegue buscar a Deus. Ele tem que buscar a Deus em alguma coisa. Com Deus ele se lamenta e se entrega a outras fábulas, né? Por estarem destituídos, separados da graça de Deus. Então a importância, a necessidade de a pessoa buscar essa misericórdia de Deus por obra do Espírito Santo e através, ou por obra do Senhor Jesus na cruz, através do Espírito Santo, que é o que convence do pecado. Compreende a maldade do homem? Essa é a depravação do homem. Então aqui está a descrição de uma depravação. A descrição nítida de uma depravação. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Ele vai dando a descrição de que de dentro de nós só sai o que é maligno. O homem sem Deus é perverso. O homem sem Deus vai trair. O homem sem Deus, ele vai proferir mentiras. Então, quando a gente fala de Deus, é exatamente para que nessa reconciliação com Deus, através do sacrifício da cruz, através do Evangelho, que vai te despertar para isso, né, numa sinceridade sua, de uma busca legítima, verdadeira, não as coisas que Deus tem para dar, mas ao próprio Deus. Então você pode ter certeza que esse reino vai se estabelecer em você até o tempo que vivemos aqui, porque vivemos nesse mundo, né? Vivemos aqui. Então esse reino se estabelece em você e você tem o domínio dos pecados. Você tem o domínio dos seus impulsos. É isso que é negar a si mesmo. Um homem natural não consegue negar a si mesmo, se não for por Cristo. Compreende? Porque é tão difícil para as pessoas. Então as pessoas têm que compreender isso. Não são os rituais. Não são os rituais. É exatamente obra e graça do Espírito Santo. Tá certo? Então, medita bem nesses versículos, Romanos capítulo 3, do 9 ao 18. Medita bem nesse vídeo, se você quiser assistir de novo. Preste atenção nos detalhes, para que você possa meditar e você possa, quem sabe,
você é uma pessoa afastada de Deus e você quer se reconciliar com Deus. Estou falando de denominação, de instituição, estou falando de Deus. Se reconciliar com Deus aí mesmo onde você está. Tá bom? A gente volta nos próximos vídeos, dando sequência a essa série que fala sobre a degradação, né, e a depravação dos homens. Até lá.